Decepções libertam. Quando uma pessoa se decepciona com alguém, ou com uma situação, com um ocorrido, com um evento, é porque vivia numa ilusão. A decepção é a quebra, é a dissolução, é o derretimento de uma ilusão. E a maior parte das pessoas vive em ilusões absurdas. A vida da maior parte das pessoas é uma grande ilusão. E nessas ilusões as pessoas de tempos em tempos levam um tapa na cara, enxergam o que de fato está por trás de uma determinada coisa. Isso gera um constrangimento, isso gera uma tristeza, um sofrimento que as pessoas denominam de decepção ou decepções. Então as decepções são saudáveis e as decepções são a comprovação de que as pessoas que se decepcionam com alguém ou alguma situação não estão amadurecidas ainda suficientemente. Vivem fantasias. O mundo de hoje é constituído por fantasias. A vida pós-moderna é uma grande fantasia. Isso que as pessoas denominam de Matrix é uma imensa fantasia, onde as pessoas vivem suas fantasias, numa existência efêmera, baseada em futilidades. E de tempos em tempos, as pessoas levam um tapinha na cara e se decepcionam. E daí sofrem, daí choram. E o pior é quando alguém não aceita a decepção. Quando alguém não reconhece o erro e o engano que estava na sua forma de percepção. Quando nos decepcionamos com alguma situação ou com alguém, o mínimo que temos de ter é um pouco de vergonha na cara, um pouco de honra, de dignidade e responsabilidade pessoal para admitir que estávamos iludidos, para admitir que cochilamos, que caímos no sono, que deixamos nos levar pela esteira das aparências, porque a vida pós-moderna é uma esteira, onde desfilam manequins que são puras aparências, ilusões, fantasias, fantoches. E neste mundo de fantoches, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não quer acordar. E quando se decepciona, ainda essas pessoas se irritam com a decepção. Querem camuflar a decepção, querem fazer de conta como se ela não existisse. As pessoas querem voltar no tempo e consertar as coisas, mas como consertar uma ilusão? Como consertar uma fantasia? Como consertar o erro e o engano na percepção, senão libertando-se dos erros e dos enganos? E nisso as decepções auxiliam, porque são uma lufada de vento na face do ser humano. As decepções trazem novos ares que permitem amadurecer e crescer. Mas nesta sociedade de mimados, o que acontece diante das decepções? A maioria esmagadora das pessoas fica de mimimi, fica chorando, não quer acordar. As pessoas fazem de tudo para voltar no tempo e manter aquelas antigas situações que causaram as decepções. As pessoas querem maquiar os eventos da vida, as pessoas querem maquiar o despertar. Olhem só que absurdo!
Olhem só que absurdo, as pessoas querem maquiar o despertar. A vida dando um tapa na cara de alguém e fazendo com que ele se decepcione, está dando uma chance para essa pessoa, está sacudindo essa pessoa para que ela saia da sua mornidez, da sua morbidez, da sua lentidão, da sua sonolência. E a maioria das pessoas ainda se revolta quando a vida traz uma nova percepção, uma possibilidade de nova percepção através das decepções. Então isso é o pior. Isso é o pior. Nós estamos vivendo numa era de desmoronamento das fantasias, das ilusões, das falsas concepções. O mundo como o conhecemos está desmoronando, está derretendo, e as pessoas ainda querem se manter atadas aos seus erros, aos seus enganos, às suas falsas percepções, às ilusões, às fraquezas e às comodidades. As pessoas fazem de tudo para não acordar. E quando sofrem uma decepção, se vitimizam. Alguém que sofre uma decepção não é uma vítima. A própria pessoa cochilou, vacilou, não foi vigilante o suficiente, não promoveu o seu trabalho interior, não praticou a vigília interior e a oração do fundo do coração. Uma pessoa vigilante, não que ela não caia em erros e enganos, mas sofre decepções numa quantidade muito menor do que uma pessoa que não promove vigilância alguma dentro de si. Porque uma pessoa vigilante, uma pessoa intuitiva, ela está minimamente desperta nesta vida e não cai nas ilusões do mundo. Consegue perceber os erros e os enganos. Uma pessoa intuitiva mantém distância das tendências atuais, das ideologias, dos partidarismos, dos modismos, dos dogmas, das depravações, em suma, de toda essa decadência. Uma pessoa intuitiva mantém distância disso tudo. E daí não se apega aos erros, aos enganos, não se deixa enganar tão fácil. E alguém que não se deixa enganar tão fácil sofre menos decepções, porque está num estado de vigilância, de consciência interior que permite reconhecer as coisas como elas são e não como elas parecem ser. E aqueles que estão no cabeção, com a mente cheia de fantasias, de ilusões, de comodidades, de quitutes existenciais, essas pessoas são enganadas muito fácil. E quando se dão conta do seu engano, se é que se dão conta do engano, porque essas pessoas apenas reclamam das decepções, mas não se dão conta do porquê das decepções. Nunca se questionam que elas mesmas foram vacilantes. Elas vacilaram, cochilaram e por isso foram iludidas e sofreram a decepção ou as decepções. Os fracalhões ainda insistem em acobertar os seus erros para não precisar assumir a responsabilidade existencial. E são essas pessoas fracalhonas e covardes que mais sofrem quando têm uma decepção. Choram, ficam dias, semanas, meses, anos ou uma vida toda, muitas vezes, lamentando por algo que deu errado, ou seja, uma decepção. Sendo que quando sofremos uma decepção, a primeira coisa que precisamos fazer é aprender com isso. É compreender que a vida é assim mesmo. Quando nos decepcionamos, nos libertamos, cortamos laços. Quando estamos iludidos com alguma coisa, estamos atados magneticamente a essa coisa.
E quando nos decepcionamos, levamos um tapa na cara, recebemos uma lufada de ar fresco e damos uma despertada, acordamos um pouco para a vida. E isso liberta. As decepções libertam. Quando o ser humano quer compreender e aceita que ele cochilou. Quando o ser humano encara os fatos, procurando aprender com eles, ele cresce com as decepções, ele se liberta das ilusões através das decepções. E na nossa época, infelizmente, as pessoas não estão acordando diante das decepções. Olhem só quantas decepções políticas que as pessoas sofrem e continuam lá, seja do lado da esquerda ou da direita, e continuam lá alimentando esse sistema. Olhem quantas decepções financeiras, profissionais, econômicas as pessoas sofrem e continuam ali nessa competição maluca, entregando suas vidas a essa gincana que não leva a nada, essa gincana do mundo pós-moderno, onde as pessoas se matam umas às outras profissionalmente e se decepcionam em meio a essa pancadaria e continuam ainda alimentando e dando gás e combustível para toda essa patifaria existencial e profissional. As pessoas se decepcionam no convívio com os demais, mas não mudam. As pessoas se decepcionam com os relacionamentos amorosos e continuam lá na mesma fraqueza emocional, não se fortalecem. As decepções que sofremos com outras pessoas não nos devem tornar pessoas duras, rudes e endurecidas emocionalmente, mas devem nos fortalecer. Devem nos tornar um pouco mais espertos. Espertos não na perspectiva da sagacidade mental, mas da vigilância espiritual, de captar as coisas, de captar os riscos e os perigos antes de cair nas armadilhas. Porque quem se decepciona caiu na armadilha. E depois que a armadilha despencou sobre ele, não adianta ficar bravinho, reclamar, se decepcionar ou fechar os olhos diante da decepção, fazendo de conta que não houve erro, que não houve engano, que não houve ilusão, ainda querendo maquiar a situação, o que é pior. Este é o pior dos covardes, aquele que se decepciona e ainda fecha os olhos. Então, as pessoas se decepcionam com inúmeras coisas. E daí ficam mimadinhas, bravinhas, choram, se sentem vítimas de uma situação, sendo que quem sofre uma decepção é porque cochilou, vacilou, perdeu a sua capacidade de perceber as coisas, permitiu que a sua sensibilidade espiritual se atrofiasse. Porque uma pessoa vigilante se decepciona muito menos. Pode até se decepcionar vez ou outra, mas não na intensidade em que as pessoas se decepcionam hoje nos diferentes setores da vida pública, profissional, política, econômica, vida familiar, relacionamentos amorosos, vida pessoal, ou seja, onde for. E tudo isso é resultado dessa matrix, desse sistema de ilusões ao qual as pessoas se submetem. As pessoas estão submetidas a um sistema de ilusões e levam tapas na cara de todos os lados e não acordam. Então, quem se decepciona e ainda sofre com isso, se sente magoado ou revoltado, é porque precisa amadurecer ainda. Precisa desenvolver mais a sua visão espiritual. Uma pessoa minimamente espiritualizada aprende com as decepções e as utiliza para aumentar o seu estado de vigilância, porque as decepções libertam. Elas rompem os laços indignos que prendem o ser humano a coisas ilusórias, a pessoas erradas,
a escolhas equivocadas que apenas limitam. Então as decepções libertam e permitem o crescimento do indivíduo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!